Olá, instrutor Matheus Henrique. Vamos conversar hoje a respeito de liderança, aprimorar os nossos conhecimentos no campo, na área de gestão de pessoas, otimização de resultados, gestão das organizações, gestão do capital humano, que é a equipe de trabalho. Como veremos no seu conteúdo, você poderá ver e atestar essas informações no seu caderno de atividades. Não esqueça de fazer uma boa leitura. E hoje vamos falar a respeito do líder engajador, uma liderança que possa inspirar e que possa delegar funções, dirigir o passo das equipes e também se tornar referência ou exemplo. Lembrando que um bom líder é aquele que se torna referência para a sua equipe, é aquele que vai motivar. E quando se fala de engajamento, nós temos a ideia de promoção, de maximização desses resultados, ou seja, a otimizar ou melhorar esses resultados, possamos assim adquirir mais engajamento. Quando falamos do capital humano, as pessoas, ou seja, aquelas pessoas que compõem determinada organização em uma empresa, por exemplo, nós estamos falando de desenvolvimento de competências, bem como também elaboração de procedimentos avaliativos que possamos, assim, identificar cada competência de cada agente ou de cada colaborador, pensando no contexto organizacional e na valorização do capital humano. As empresas vão fazer isso por meio de treinamentos, por meio de mentoria, de orientação e padronização dos processos e serviços, sempre visando o bom condicionamento dessa equipe, delegando as funções, bem como entendendo a percepção de espaço e a competência de cada um. Muitas vezes o líder engajador ele vai ter que identificar isso. De repente você tem um bom profissional na equipe, mas ele está, por assim dizer, mal alocado nessa equipe. Ou seja, ele ainda não se identificou, ainda não encontrou as suas verdadeiras potencialidades, e o líder engajador ele vai ter que enxergar essas potencialidades no seu capital humano, na sua equipe de trabalho. E quando pensamos nesse engajamento em âmbito organizacional, nós vemos aí a otimização e a melhoria dos processos, um treinamento também com a mudança de cultura organizacional. Muitas vezes é importante as empresas buscarem novas searas, novos campos e também acompanhar o passo da atualidade, se atualizarem. E existe o autoaprendizado não só do capital humano, mas especialmente também das organizações. Então, por isso que o processo de treinamento, aprendizagem é algo constante e algo que tem que ter uma periodicidade de informações e de inovação constante. E por que isso é importante? Por que as empresas elas precisam ter pessoas engajadas? Ora, haja vista que falamos que engajamento tem a ver com promoção, com comprometimento, com melhorias de resultados que podemos chamar de otimização, e a maximização dos resultados, que é elevar esses resultados. Então é importante ter uma equipe engajada. E para engajar essa equipe, o líder, ele além de identificar as potencialidades e competências de cada um, ele vai ter que aprimorar a cultura organizacional, quem sabe a mudança de pontos de vista, a mudanças de paradigmas ou no próprio regime interno. Então o líder ele tem um papel muito eficiente e, por que não dizer, também eficaz na identificação do engajamento da sua equipe de trabalho. E isso vai ter outros fatores motivacionais, fatores de relacionamento
e coesão entre a equipe, ou seja, uma equipe coesa é aquela que tem unidade de pensamento, é aquela equipe que, fazendo algo bem específico, são aquelas pessoas que realmente sabem trabalhar em equipe para ser bem objetivo. É um time, por assim dizer, um time entrosado. Então, o engajamento nos dois âmbitos, seja ele do capital humano ou no organizacional, ele é essencial para alavancar e otimizar o espaço da empresa. Imaginemos onde estamos agora, enquanto organização, enquanto equipe. O caminho que devemos seguir até lá, quais são os objetivos, os planos, isso tem a ver com o desenvolvimento de planos estratégicos, e aonde a organização ou a equipe, o seu capital humano, onde eles querem chegar. É interessante que o nosso conteúdo ele nos diz o seguinte: organizações engajadas e alinhadas conseguem mudar o ritmo e a direção estratégica sempre que necessário. Ou seja, de repente a empresa está num ritmo, a organização segue um ritmo, segue uma metodologia, um plano, porém muitas vezes ao meio do caminho tem que se ter um plano B, tem que se ter um plano contingencial, ou então uma mudança de ponto de vista, sempre que necessário, visando um maior engajamento da equipe de trabalho. Uma equipe engajada é aquela que tem unidade de pensamento, é aquela que vai ter a cultura organizacional bem incutida em sua mente, para que ela possa ajudar a organização como um todo, que são todos os recursos e as pessoas envolvidas em âmbito estratégico, em âmbito operacional, certo? No setor de serviços. Então essa coesão é algo que ela tem que ser incutida na mente desse liderado, na mente desse profissional engajado. Então, o engajamento é muito importante para o desenvolvimento sustentável das organizações, das empresas. Tenha isso em mente, você aluno. É interessante que nos valores da empresa são aquelas necessidades e objetivos da empresa. Já os valores pessoais são os valores e objetivos daquele profissional. Agora, qual é a minha capacidade de, como líder, incutir similaridade entre esses valores? Qual é a minha capacidade de fazer com que aquele membro da minha equipe de trabalho entenda que o sucesso pessoal dele também tem um pouco a ver com o sucesso da empresa? Então, isso se chama engajamento. O líder contemporâneo, o líder da atualidade, ele vai influenciar pessoas. Ao invés de ser um mandatário ou uma pessoa autocrática, aquela que impõe, manda quem pode, obedece quem tem juízo, ele vai passar a ser uma pessoa que vai ensinar pelo exemplo, que vai mostrar alternativas, vai ser orientador, vai ser aquela pessoa que vai incutir no seu capital humano, na sua equipe, a vontade de vencer. E isso é interessante, que esse objetivo ele vai ter que estar alinhado com o objetivo geral da empresa. Então, o líder engajador ele tem muito desse papel de fazer com que a sua equipe se torne proativa, sejam capazes de tomar decisões sozinhas, mas existe um detalhe, que seja alinhado com os objetivos propostos pela empresa. Dessa vez, assim, por sua vez, aliás, esse líder vai fazer com que o seu profissional, o seu colaborador, entenda que o seu autodesenvolvimento, a otimização profissional que ele tanto necessita, tem muito a ver com o sucesso da empresa. Então, alinhando de maneira equivalente, sendo aí, ou por assim dizer, de maneira equilibrada, os objetivos e as visões, as expectativas da organização com as expectativas do capital humano, que são as expectativas pessoais, dessa maneira estará sendo promovido o engajamento. E o líder engajador é esse que influencia as pessoas
é aquele que conquista o respeito de uma maneira que faça com que a sua equipe queira trabalhar e possa agir sozinha. Sozinha não no sentido de não respeitar as regras hierárquicas, mas no sentido de tomar as decisões de acordo com a cultura organizacional da empresa a qual esse profissional está inserido. Então tenha isso em mente, espero ter contribuído com essa orientação. Leia atentamente os assuntos e também não esqueça de promover o nosso trabalho de desenvolvimento tecnológico. É muito importante para o seu autoaprendizado. Obrigado pela atenção e até o próximo encontro. Bons estudos!